Vamos discutir um caso real que apareceu lá no nosso grupo de discussão lá do Intuba Class? Então, vamos lá. Seja muito bem-vindo a mais um vídeo deste canal e hoje, pessoal, eu quero discutir um caso clínico deveras intrigante que apareceu em um dos grupos de discussão lá do Intuba Class. Você não sabe o que é o Intuba Class? O Intuba Class, você caiu aqui de paraquedas. O Intuba Class é o nosso programa preparatório para os plantões e a gente, dentro do Intuba Class, possui ali uma parte de assistência aos alunos, que é o nosso grupo de discussão de casos. E nesse grupo, uma aluna enviou um caso pra gente e eu quero discutir aqui com vocês hoje. Esse caso, na verdade, tá vendo essa foto aqui? Vamos lá. Era uma paciente de enfermaria, internada na enfermaria por um outro motivo. Essa paciente, vamos lá, vamos à história. Primeiro eu vou ler aqui com vocês. Boa tarde, Samanta Daniele, podem me auxiliar? Paciente de 83 anos, pneumopatia asmática, cardiopata, internou dia 6/1, esse dia era dia 20 de janeiro, agora. Então internou no dia 6 por um choque cardiogênico, foi entubada, estubada 2 dias depois, portanto estubada no dia 8 de janeiro. Esse caso foi discutido no dia 20 de janeiro e recebeu alta para enfermaria há 6 dias, estável. Hoje, às 14 horas, ela começou a se queixar de dor e parestesia na língua. Não está hipoxêmica e nem chocada. E aí a gente recebe essa paciente. Paciente que estava ali estável na enfermaria. Ah, Daniela teve um choque cardiogênico. Esse choque cardiogênico foi resolvido há quase 10 dias. Ela foi estubada ali há 8 dias. Ela já estava há 6 dias estável. E apareceu e evoluiu naquele dia com essa aparência na língua e uma parestesia e dor. Esse caso foi liberado lá. Poxa, doutora, você consegue me ajudar? Veja, primeiro ponto que essa aluna já descartou. Você olha para uma língua roxeada dessa, você pensa, será que essa paciente está hipotensa ou está cianótica, hipoxêmica? Paciente estável hemodinamicamente não está hipoxêmica. Primeira hipótese que vem para esse caso é isquemia de língua, e foi a primeira hipótese que de fato foi levantada. Uma trombose de artéria lingual, ou uma isquemia arterial, ou uma isquemia venosa, tá? Trombose de plexo venoso ou uma trombose arterial. Para um quadro, vamos dizer assim, crítico, hiperagudo, possivelmente um quadro arterial. Porém, toda e qualquer alteração que acontece com dramaticamente dessa forma, com uma evolução hiperaguda, precisa chamar a atenção para uma causa vascular. E foi isso que aconteceu. A gente discutiu lá nos stories, aí muitos alunos levantaram a hipótese de, poxa, será que não é isquemia pelo tubo durante o tempo que ela ficou entubada, o apoio, compressão do tubo? Gente, tubo orotraqueal é uma estrutura muito fina. A paciente ficou 2 dias entubada. Traqueal é uma estrutura hiperfina, não vai causar esse tipo de alteração. E a paciente havia sido estubada, estável durante todo esse tempo. Então a primeira hipótese que foi levantada foi a hipótese de uma causa vascular, uma trombose ou arterial ou venosa. Quando a gente pensou nisso, a gente levantou, será que existe um exame complementar para confirmar esse diagnóstico? Foi a pergunta dessa aluna. Veja, a trombose de artéria lingual é uma estrutura muito fina, né? Será que se eu pedir uma angiotomografia de crânio, essa trombose pode aparecer para mim? Provavelmente não. Por quê? Porque o corte da TC é um corte grosso. O corte das imagens é um corte relativamente substancialmente grosso. A artéria lingual é uma artéria muito pequena. Qual é o padrão ouro para diagnóstico de trombose de artéria lingual? Arteriografia. Mas vocês sabem como é a arteriografia? A arteriografia é um exame que o paciente ele tem que receber contraste intravenoso. E aí esse contraste intravenoso ele precisa ser visto ali numa janela, né, de imagem. E muitas vezes esse exame é feito, no caso, sob sedação ou não, um exame muito complicado, a arteriografia. Portanto, não é um exame pouco, vamos dizer assim, disponível, vocês podem imaginar. E aí, nesse caso, ela havia ali pedido ajuda de um cabeça-pescoço que provavelmente iria vir, talvez, no dia seguinte ou até depois. O caso de trombose de artéria lingual ou veia, ele é um diagnóstico eminentemente clínico e foi assim que a gente conduziu. Aquela paciente não tinha nenhuma contraindicação absoluta à anticoagulação e a gente sugeriu para essa aluna que anticoagulasse essa paciente. A paciente foi anticoagulada com enoxaparina e num feedback no
final ali do dia seguinte era que a paciente tinha evoluído estável, aquele aspecto da língua regredido, a paciente assintomática. Portanto, esse diagnóstico muito possivelmente feito retrospectivamente, né? Sendo ali uma trombose de artéria ou veia, mais possivelmente de artéria lingual. Uma paciente cardiopata, que muitas vezes poderia ter uma fibrilação arterial e evoluiu com esse diagnóstico hiperagudo. Vocês imaginam se esse diagnóstico não tivesse sido feito? Uma paciente estável ali na enfermaria. Você vai muitas vezes para a tua enfermaria pensando que só vai ter paciente basal e isso aparece para você. O que você faz? Paciente completamente estável. Se essa paciente não tivesse, de fato, recebido ali um diagnóstico, ela poderia evoluir com uma evolução péssima, extremamente dramática, com eventualmente até uma amputação de língua. Vai evoluir com a língua amputada, muitas vezes o paciente vai ter que fazer uma gastrostomia para nutrir, vai perder fala, uma evolução crítica. Por isso que a gente sempre diz e sempre vai dizer, você precisa estar seguro para situações nas quais você se expõe. Porque se você não tiver de fato 100% seguro para situações nas quais você se expõe, quem vai estar exposto é você. Porque qualquer paciente, inclusive os pacientes verdes, pacientes basais, eles podem e eles vão descompensar em algum momento. Por quê? Porque todo paciente, toda condição e patologia clínica tem a sua porcentagem de descompensação. Você como médico, eu como médico, uma hora isso vai acontecer comigo, vai acontecer com você. Você precisa estar seguro. E é isso que a gente faz lá no Intuba Class. Todo dia a gente discute dezenas e dezenas de casos. Então, se hoje você quer de fato estar seguro para o dia a dia dos seus plantões, você pode, tem o dever e merece ter esse direcionamento. Já clica aqui no link da bio e vamos junto. E eu te vejo no próximo vídeo, quem sabe, para o próximo caso.